Você já parou para pensar que a chave para desbloquear um novo patamar de energia, de vigor e de vitalidade pode estar escondida bem ali, no fundo da sua despensa, esperando há séculos pelo seu olhar? Não tô falando de nenhuma poção mágica importada, nenhum comprimido de laboratório com preço proibitivo. Tô falando de algo tão simples, tão corriqueiro, que você praticamente passa por ele todos os dias sem dar a mínima atenção. Imagine por um instante que exista um pequeno e poderoso combustível, um ativador natural do seu organismo, capaz de influenciar desde a força com que você levanta da cama pela manhã até a qualidade da sua noite de sono. Passando, é claro, por um aspecto fundamental da vida de qualquer homem: a sua confiança íntima, a sua potência sexual. Soa como um exagero, como mais uma daquelas promessas vazias que pipocam na internet. Eu sou o Dr. Marcos Aurélio, sou clínico geral com especialização em longevidade saudável e medicina integrativa, e dedico a minha vida a desvendar, com rigor científico, os segredos que a natureza oferece para uma vida plena, ao longo de mais de 20 anos de consultório, cruzando os dados de milhares de prontuários, desde jovens, no auge dos seus 20 e poucos anos, até senhores vibrantes que já passaram dos 80. Pude comprovar uma verdade inquestionável: a sua performance na vida, em todas as suas esferas, está intrinsecamente ligada a microajustes na sua rotina. E a alimentação é o alicerce mais subestimado de todos. O convite que faço a você hoje é para uma jornada de descoberta sobre um alimento que é muito, muito mais do que um simples tempero. Vamos falar sobre o alho. Isso mesmo, aquele mesmo alho que a sua avó insistia em colocar em todos os pratos. Aquele que dá aquele sabor inconfundível à nossa comida. Esse humilde bulbo venerado pelas civilizações antigas carrega em seu interior um potencial transformador, frequentemente apelidado de estimulante natural. Mas a pergunta que ecoa na mente de todos é: será que ele realmente entrega o que promete? Ou é apenas mais um mito que resiste ao tempo? Nos próximos minutos, vou guiá-lo por um mergulho profundo no universo do alho. Vamos dissecar, juntos, o que a pesquisa científica séria e robusta tem a dizer sobre os seus efeitos reais no corpo masculino. Você vai descobrir os benefícios concretos e mensuráveis, os riscos silenciosos que a maioria das pessoas ignora completamente, e o ponto mais crucial de todos: a maneira exata de incorporá-lo à sua dieta, para que ele trabalhe a seu favor, potencializando a sua saúde sem nenhum efeito colateral indesejado. Antes de adentrarmos nesse território fascinante, porém, permite-me um rápido convite. Se esta for uma conversa que faça sentido para você, que desperte a sua curiosidade por uma saúde mais robusta e autêntica, considere se juntar à nossa comunidade aqui no canal. Ao se inscrever e ativar o sininho, você está garantindo que não vai perder nenhum dos nossos encontros, onde eu compartilho estratégias práticas baseadas em evidências para você reassumir o controle do seu bem-estar de forma inteligente e natural. Se o conteúdo fizer eco com o que você busca, aquele like é um termômetro valioso para eu saber que estamos no caminho certo. Agora é com você, ao meu lado, nesta investigação. Vamos direto ao cerne da questão, porque tenho absoluta certeza de que os próximos tópicos vão surpreendê-lo e, muito provavelmente, mudar sua percepção sobre o que é possível alcançar com uma abordagem. Consciente da sua alimentação, quando nos debruçamos sobre a história do alho, não estamos apenas olhando para um tempero, mas para um verdadeiro tesouro da humanidade. Há registros do seu uso que remontam a mais de 5.000 anos. Pense na magnitude disso. Civilizações inteiras, impérios que moldaram o mundo, já reconheciam o valor incomum dessa planta. Os egípcios, construtores de pirâmides, forneciam alho aos seus escravos e trabalhadores para lhes conferir força física e resistência quase sabra-humanas para as tarefas mais árduas. Era uma moeda de valor, um presente digno de oferecer aos deuses, um componente central na farmacopeia dos antigos. O que era, outrora, pura observação empírica, o que se chamava de sabedoria popular. Hoje é meticulosamente desvendado e validado pelos microscópios e estudos controlados da ciência moderna. A grande revolução do alho acontece no momento em que ele é rompido, seja pelo corte, pela pressão ou pela trituração. Esse ato físico desencadeia uma reação bioquímica complexa que dá origem ao seu composto estrela, a alicina. É a alicina a grande responsável pela maioria dos efeitos terapêuticos do alho, atuando de forma profunda e multifacetada no nosso organismo. E aqui que a história fica verdadeiramente interessante para você, homem. Se há uma frase que eu repito incansavelmente no meu consultório é: a sua vitalidade sexual é, antes de qualquer coisa, um reflexo direto da sua saúde cardiovascular e do seu equilíbrio hormonal. Não existe mágica, não existe atalho, e é justamente nesses dois pilares que o alho exerce a sua maior influência. Vamos começar pela questão vascular, que é absolutamente fundamental. Uma ereção é, em sua essência, um evento hidráulico dependente de sangue. É um fenômeno de pura engenharia vascular, para que ela ocorra com a firmeza e a duração desejadas. É imperativo que o sangue consiga fluir de maneira livre e abundante para os corpos cavernosos do pênis. Agora, reflita. O que acontece quando as artérias estão sujas, obstruídas por placas de colesterol, endurecidas pela pressão arterial descontrolada ou fragilizadas pelos picos de açúcar no sangue? O fluxo fica comprometido. É como tentar fazer a água correr por uma mangueira entupida. A pressão simplesmente não vem. Homens que lutam contra níveis altos de LDL, diabetes não monitorada ou hipertensão são, estatisticamente, os que mais enfrentam desafios com disfunção erétil. E é nesse cenário
que o alho se revela um aliado estratégico de peso. Pesquisas consistentes demonstram que o consumo regular de alho é capaz de promover uma limpeza vascular, ajudando a reduzir os níveis do colesterol prejudicial, a melhorar a sensibilidade à insulina, facilitando o controle glicêmico e a promover um relaxamento dos vasos sanguíneos, contribuindo para uma pressão arterial mais saudável, melhorando o cenário geral da sua circulação. Você está indiretamente, mas de forma extremamente eficaz, pavimentando o caminho para uma performance sexual muito mais satisfatória. É um efeito dominó positivo, que começa no prato e termina na sua autoconfiança. E aqui, chegamos a um ponto de virada crucial na nossa conversa. Exploramos o poder do alho. Mas será que é só benefícios? O que acontece quando se ultrapassa um certo limite? O próximo bloco é, talvez, o mais importante de todos, porque revela o lado que ninguém te conta. Então, prossigamos. É com um certo senso de responsabilidade que eu trago à tona este próximo capítulo. Porque no universo da saúde, o que define o remédio do veneno é, invariavelmente, a dosagem. E com o alho, essa máxima não poderia ser mais verdadeira. Existe uma tendência perigosa, quase uma armadilha do pensamento, de acreditar que, se um pouco é bom, muito será melhor. E é aí que mora o perigo, enquanto o consumo moderado de alho fresco é um grande impulsionador da saúde. A aventura irrefletida em territórios de suplementação concentrada e de doses maciças pode levar a resultados opostos aos desejados. Resultados estes que podem impactar profundamente a sua vitalidade masculina. Estudos recentes, publicados em revistas médicas de alto impacto, começaram a lançar um holofote sobre os efeitos do consumo excessivo de alho, particularmente na forma de extratos e cápsulas com altíssimas concentrações. Os dados são preocupantes. Em alguns casos, homens que fizeram uso abusivo desses suplementos apresentaram sinais de toxicidade com repercussões diretas na saúde testicular. Estamos falando de uma possível supressão na produção natural de testosterona, o hormônio sine qua non da masculinidade, da energia, da libido e da força muscular, e até mesmo de uma redução na qualidade e na motilidade dos espermatozoides, afetando a fertilidade. Deixe-me ser cristalino. Isso não faz do alho um vilão, longe disso. O que estes estudos gritam para nós é que a linha entre o benefício e o prejuízo é tênue, e ela é traçada pelo bom senso e pela moderação. Um dente de alho cru por dia pode ser a chave para desbloquear uma nova realidade de saúde. 5 dentes, ou equivalente em suplementos sem orientação, podem ser a chave para trancar essa mesma porta. Esta é a grande lição que você precisa carregar consigo. Outro aspecto crítico, e que frequentemente passa despercebido, é a interação do alho com a coagulação sanguínea. A mesma propriedade que torna o alho benéfico para a circulação, menos a sua capacidade de afinar o sangue, reduzindo a agregação das plaquetas, pode se transformar em um risco significativo em situações específicas. Se você é uma pessoa que faz uso de medicamentos anticoagulantes, como varfarina, Marevan, ou antiagregantes plaquetários, como o AS infantil ou o clopidogrel, o consumo exagerado de alho pode potencializar o efeito dessas drogas, elevando o risco de sangramentos e hematomas. A mesma lógica se aplica se você está prestes a se submeter a qualquer procedimento cirúrgico, por mais simples que seja. A recomendação padrão é a suspensão total do consumo de alho, especialmente o cru, pelo menos uma semana antes da data marcada. O fígado, nosso grande laboratório de desintoxicação, também merece atenção. Embora o alho, em quantidades dietéticas, seja hepatoprotector, as megadoses presentes em muitos suplementos podem exercer um efeito tóxico sobre as células hepáticas, principalmente para aqueles que já possuem uma condição pré-existente no fígado, como esteatose, fígado gorduroso ou hepatite. E por fim, mas não menos importante, o sistema digestivo. O alho cru é potente, e para muitos, especialmente estômagos mais sensíveis, o exagero pode ser a receita perfeita para uma sessão de azia, queimação, refluxo, cólicas abdominais e diarreia. A mensagem que fica é clara: o poder do alho deve ser respeitado. Agora, eu já posso quase ouvir o seu pensamento. Dr. Marcos, tudo bem, eu entendi a teoria. Mas na prática, como é que eu faço? Eu não suporto o gosto forte do alho cru. Me dá um mal-estar terrível. Calma, você não está sozinho. Esta é, de longe, a objeção mais comum no meu consultório. E foi justamente para contornar esse desafio que eu desenvolvi ao longo dos anos um pequeno arsenal de técnicas práticas e absolutamente eficazes. A primeira, e uma das favoritas dos meus pacientes, é a combinação com azeite de oliva extra virgem. Você amassa bem um dente de alho cru, recém-descascado, e mistura com uma colher de sopa generosa de um azeite de boa qualidade. O azeite, além de ser um anti-inflamatório fantástico por si só, cria uma emulsão que envolve o alho, suavizando drasticamente o seu sabor picante e facilitando imensamente a sua digestão, quase eliminando a azia. É uma dupla imbatível. A segunda técnica envolve o limão. Depois de amassar o alho, você o deixa de molho no suco de meio limão por cerca de 8 a 10 minutos. O meio ácido do limão realiza uma pequena cocção química, quebrando parte dos compostos mais agressivos e ardorosos, resultando num sabor muito mais suave e cítrico. Você pode então beber essa mistura como um shot ou adicioná-la sobre uma salada fresca. A terceira saída, para os casos mais resistentes,
é a neutralização pós-consumo. Imediatamente após ingerir o alho usando uma das técnicas acima, mastigue lentamente um pedaço de maçã verde, ou um talo de aipo salsão. Esses alimentos são ricos em enzimas e compostos fenólicos que ajudam a neutralizar os voláteis responsáveis pelo mau hálito e pelo gosto residual, além de auxiliarem no processo digestivo. E lembre-se da dica de ouro que eu compartilhei anteriormente. Após amassar ou picar o alho, aguarde. Deixe que ele respire por, pelo menos, 10 minutos em contato com o ar. Este intervalo é sagrado. É o tempo necessário para a enzima alinase converter a alina em alicina, maximizando o seu potencial terapêutico. É um detalhe sutil, mas que separa um resultado medíocre de um resultado excepcional. E agora, eu quero fazer um pedido diferente para você que está me assistindo. Em vez de apenas pedir um like, que é sempre bem-vindo, eu quero te convidar a uma reflexão ativa. Pause este vídeo por apenas 15 segundos. Feche os olhos e pense numa única pequena mudança que você fez na sua alimentação nos últimos anos e que te trouxe um retorno perceptível em disposição, bem-estar ou autoestima. Pode ter sido trocar o pão branco pelo integral, ter reduzido o refrigerante, incluído uma fruta a mais. Qualquer coisa. Agora volte ao vídeo. Guarde essa resposta com você. Mais tarde, eu adoraria que você a compartilhasse conosco nos comentários. Não é um comenta assim genérico. É você contando a sua própria experiência, a sua pequena vitória. É dessa troca genuína que nasce uma comunidade forte. E claro, se você ainda não é parte dela, subscreva ao canal. Cada novo inscrito é um sinal de que estamos construindo algo significativo juntos. Uma rede de homens buscando evoluir de forma consciente. Vamos seguir? Para que todo este conhecimento não fique apenas no campo das ideias. Eu quero te presentear com um plano de ação concreto. Um mapa para você navegar pelos primeiros passos com segurança e eficácia. Eu o chamo de protocolo de reintrodução do alho em 7 dias. O objetivo não é um desafio agressivo, mas uma adaptação gentil e progressiva do seu paladar e do seu sistema digestivo. Dias 1 e 2. Comece com apenas metade de um dente de alho cru, utilizando uma das técnicas de suavização que eu ensinei, preferencialmente a do azeite ou a do limão. Consuma pela manhã, junto com seu café, ou imediatamente após. Dias 3 a 5. Se o seu corpo respondeu bem, eleve a dose para um dente de alho inteiro. Mantenha a técnica de suavização. Dias 6 e 7. Continue com o dente inteiro e agora, comece a introduzir um sinergista. Adicione uma pitada de gengibre ralado à sua mistura, ou passe a tomar um chá de canela e cravo ao longo do dia. Ou inclua um punhado de nozes e castanhas do Pará na sua alimentação. Essas combinações potencializam os efeitos anti-inflamatórios e circulatórios. Ao final desta semana, o hábito estará consolidado e você poderá seguir com a manutenção de um dente diário. Uma sugestão para ganhar em praticidade é preparar um óleo de alho aromatizado. Amasse de 3 a 4 dentes de alho e coloque-os em um pequeno frasco de vidro limpo. Cubra completamente com azeite de oliva extra virgem. Acrescente um ramo de alecrim ou tomilho seco para dar um toque especial. Tampe e guarde na geladeira. Use este olo para regar saladas, legumes cozidos ou mesmo pães. É delicioso e funcional. É fundamental, também, abordarmos um fenômeno psicológico poderoso que eu testemunho constantemente. Muitos dos homens que me procuram, especialmente a partir dos 50 anos, carregam um fardo invisível, a ansiedade de desempenho. É um ciclo vicioso. A preocupação em funcionar gera estresse. O estresse libera cortisol. O cortisol prejudica a ereção, o que, por sua vez, gera mais ansiedade. É uma bola de neve. O que acontece quando você introduz uma rotina de autocuidado, como o consumo consciente do alho, associado a outras mudanças positivas? Você começa a receber feedbacks positivos do seu próprio corpo. Os exames de sangue melhoram, a pressão se estabiliza, a cintura fina, a disposição para as tarefas diárias aumenta. Isso tudo se traduz em uma coisa: confiança. A autoconfiança é, sem sombra de dúvida, um dos hormônios mais potentes para uma vida sexual plena. Quando você se sente bem consigo mesmo, quando se percebe saudável no controle, a mente desbloqueia-se. O medo recua e o prazer volta a ocupar o centro do palco. O alho, neste contexto, age como um catalisador indireto desse processo, ao contribuir para a base fisiológica que sustenta a sua segurança. Permita-me ilustrar com uma história verídica, embora com os nomes e detalhes alterados, para preservar a identidade. Conheci o Eduardo, um engenheiro naval de 52 anos. Ele chegou ao meu consultório visivelmente desanimado. Reclamava de um cansaço que não passava com descanso, da dificuldade em manter o foco nos projetos complexos do trabalho e, com certa vergonha,
confessou que a sua vida íntima com a esposa estava praticamente em stand-by. Os exames apontavam um quadro de pré-diabetes e um colesterol borderline. A conversa fluiu para os hábitos. Ele tinha uma vida sedentária, almoçava quase sempre em restaurantes por conta da profissão, e a janta era frequentemente acompanhada por uma taça de vinho, ou duas. Propusemos um plano, além de incluir caminhadas de 30 minutos 4 vezes por semana e reduzir significativamente o álcool, introduzimos o protocolo do alho com azeite todas as manhãs. Não foi um processo linear, houve idas e vindas, mas a persistência dele foi notável. Cerca de 3 meses depois, ele retornou para a consulta de follow-up. O semblante era outro. Os exames mostravam uma regressão do quadro PA diabético e o colesterol estava em níveis seguros, mas o mais marcante foi o que ele me disse. Doutor, não é só que as coisas na cama melhoraram 80%. É que eu me sinto presente de novo. Sinto o gosto da comida, tenho vontade de sair para dançar com a minha mule, tenho energia para brincar com os meus filhos no final de semana. O alho foi a faísca, mas mudar o estilo de vida foi o combustível que eu precisava. A história do Eduardo encapsula perfeitamente a essência da minha mensagem. Em conclusão, após 2 décadas de prática clínica, o meu veredito é este. O alho é um dos mais valiosos coadjuvantes que você pode recrutar para o time da sua longevidade saudável. Ele é um otimizador vascular, um modulador hormonal e um protetor celular. No entanto, ele jamais substituirá os pilares inegociáveis da saúde. Uma alimentação predominantemente baseada em comida de verdade. A prática regular de atividade física que você genuinamente desfruta. Um sono de qualidade reparador e a gestão inteligente do estresse. O alho potencializa esses pilares, mas não o substitui. A busca por atalhos, por pílulas mágicas, é um caminho que invariavelmente leva à frustração. O caminho do cuidado consistente e consciente, por outro lado, é o que conduz a resultados duradouros e a uma vitalidade que transborda para todas as áreas da sua existência. E assim, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Se esta jornada pelo mundo do alho ressoou com você, se fez você acreditar que transformações profundas podem começar com um gesto simples, então o meu convite é que você não deixe que essa chama se apague. Junte-se à nossa família aqui no canal. Sua inscrição não é apenas um número para nós, é um voto de confiança, é um sinal de que você quer fazer parte de um grupo que prioriza a saúde com profundidade e seriedade. E quando você se inscrever, me faça um favor, me conte nos comentários qual foi o seu maior insight com este vídeo. O que você vai levar para sua vida a partir de hoje? E se você já tem uma história de superação, como a do Eduardo, compartilhe conosco. Sua experiência pode ser a faísca de inspiração que outro homem precisava para dar o primeiro passo. O conhecimento só ganha vida quando é compartilhado. Um forte abraço, cuide-se com carinho e até o nosso próximo encontro.